Fala, meu irmão, fala, minha irmã, tudo bem? Deus abençoe sua vida, viu? Deus abençoe sua casa, sua família, no nome de Jesus. Estou aqui para trazer aos nossos corações mais uma mensagem de Deus para mim e para a tua vida, para edificar nossa caminhada, para fortalecer os nossos passos, para trazer ânimo à nossa alma, coragem, para que a gente possa caminhar nessa vida, caminhar nesse mundão de maneira mais suave, de maneira mais tranquila, mesmo enfrentando tanta turbulência, tanta tempestade, tanta tribulação, mas existe uma maneira de passar por tudo isso tranquilo, passar por tudo isso em paz. E como, né? Recebendo aquilo que Deus tem para entregar. E é isso que Ele vai fazer hoje aqui, para mim, para você, para mim, na sua vida, entregar algo para nós que vai transformar ou vai deixar o nosso fardo mais tranquilo, mais suave. Amém? Amém. Vamos lá? Então, dito isso, sempre trazendo para nós aqui o famoso slide, que é o que eu gosto de trabalhar com slide, trazer para vocês, né, que acompanham o texto, trazer o pensamento, trazer aquilo que Deus ministrou no meu coração. Então, fica registrado aí na tela, você vai lendo comigo, vai acompanhando comigo. Eu acho que fica bem didático, eu acho que fica bem mais gostoso de assimilar, né, de acompanhar a mensagem. Então, vamos lá para o nosso tema dessa mensagem, é isso aí, ó. Habitação ou visitação? É isso aí, habitação ou visitação. Mas, para a gente começar, na realidade, quando Deus me trouxe essa mensagem, essa palavra, foi baseada no texto de Salmo 91 e, ao mesmo tempo, não foi. Foi e não foi. Como assim foi e não foi? Fica meio confuso, né? Mas olha só, no decorrer da mensagem vocês vão entender, mas enquanto eu estava meditando sobre essa mensagem, sobre esse tema, Deus falou, não, apresenta o Salmo 91 para eles entenderem, né? Então, eu vou ler o Salmo 91 para vocês, só o primeiro, o segundo e o terceiro versículo, e depois eu volto nele mais para frente para você entender, meu irmão, minha irmã. Então, olha só, o que diz o Salmo 91 nos seus, no capítulo 91, nos seus versículos 1, 2 e 3. Olha só o que diz o Salmo 91. Aquele que habita, presta atenção, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Olha só que poderoso aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E o que é habitar no esconderijo do Altíssimo? Por que o tema da mensagem é esse? Habitação ou visitação? Porque o que é habitar? Habitar é fazer morada, é estar todos os dias, né? Todo momento, é realmente fazer morada, é abrigar, é se abrigar, é estar ali sempre, é estar ali todo dia, é criar um laço de intimidade com Deus. Isso é habitar. Vamos pensar uma coisa. Você, que não me conhece, confia em mim? Muito provavelmente você vai falar, não confio em você, não te conheço. Exatamente. Por que você não confia em mim? Porque você não me conhece. Porque se você me conhecesse,
E para me conhecer, e para a gente conhecer uma pessoa, a gente precisa ter o convívio com essa pessoa. Ter o convívio com essa pessoa, não pode até não ser diariamente, mas frequentemente você tem que estar com essa pessoa. Para você criar um vínculo, criar um laço afetivo, criar um laço de intimidade e ao ponto de você confiar nessa pessoa. De você confiar nessa pessoa. E só pode confiar em Deus e só pode dizer isso aqui, ó, que o Salmo 91 nos fala. Olha só pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Quem? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. E aquele que descansa à sombra do Todo-Poderoso. Só esse pode dizer, só esse pode dizer, só esse pode viver, só esse que ele livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Quem? Quem abriga no esconderijo, quem habita no esconderijo do Altíssimo. Esse pode ter confiança no Senhor, esse pode criar essa intimidade com Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não aquele que visita quando precisa, não aquele que busca Deus só quando precisa, apenas quando precisa. Não, é aquele que está com o Senhor a todo momento. Esse é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse pode dizer: Senhor, em ti eu confio. Só esse. Então, a gente vai trabalhar esse tema, tá? Então, vamos lá. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus para o homem, para a humanidade. E ela contém inúmeras promessas. Então, podemos dizer também que a Bíblia contém as promessas de Deus para o homem. Se você pegar de Gênesis até Apocalipse, a Bíblia está repleta de promessas de Deus para você e para mim, para nós. Olha aqui uma promessa, olha essa promessa aqui, ao qual o Senhor Jesus nos entrega lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 1 até o 3. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha que promessa maravilhosa de Jesus para os discípulos naquele tempo, mas também para mim e para você. Olha que promessa. Vou lhes preparar aposento, mas voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E onde é isso? É no céu. Jesus, quando subiu, quando foi assunto ao céu, quando teve a ascensão dele aos céus, ele disse: eu vou preparar lugar. Vou preparar lugar para vocês. Mas eu volto para te buscar. Eu volto para buscar a minha igreja. Olha que promessa maravilhosa. Olha que promessa maravilhosa. Uma das promessas de Deus, né? Uma das promessas de Deus para o homem. Então, meu irmão, minha irmã, deixa eu trazer isso aqui para você, que vai estar no próximo slide. Olha só. Falando sobre promessas, olha o que o próprio Deus nos diz sobre elas. Olha só. Olha o que Deus diz sobre as promessas. Lá em Números, capítulo 23, versículo 19. Olha o que Deus diz. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Deus estava usando o autor de Números para falar para mim e para você. Ele não é homem, nem filho de homem. Ele não mente e nem se arrepende. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então Deus está falando aqui, todas as promessas que eu coloquei na minha palavra,
se você tomar posse dela, vai acontecer, porque eu não minto e nem me arrependo. Eu prometo e eu cumpro. Então, meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que eu quero te dizer aqui, você precisa viver aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Precisamos viver aquilo que a Bíblia nos traz. Não é ler apenas, é viver. Precisamos viver, trazer, porque a palavra, porque mais para frente eu vou falar isso, mas tem um texto que fala que a palavra de Deus ela é viva. É viva. Nós precisamos viver a palavra. Precisamos viver tudo que contém a Bíblia. Tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, nós precisamos colocar em prática. Precisamos tomar posse das promessas de Deus. Precisamos, porque ele não mente, ele não se arrepende. E toda a promessa dele, se eu e você, nós pegarmos e vivemos, vai se cumprir na nossa vida. Vai acontecer, porque Deus está falando aqui. Se ele promete, ele deixa de cumprir? Não. Se ele fala, ele deixa de agir? Não. Não, porque ele não é homem nem filho de homem, não mente nem se arrepende. Então, é o próprio Deus falando para mim e para você. Cada promessa contida dentro da palavra, ela será cumprida, ela acontecerá na vida daqueles que vivem, naqueles que habitam no abrigo do Altíssimo, habitam no esconderijo do Altíssimo. Aqui eu deixei coloquei um lembrete, né? Meditar antes de entrar no coração da mensagem, é isso. Só consegue viver as promessas do Senhor, só consegue confiar em Deus a ponto de descansar aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Só consegue passar por todo momento de tribulação, vivendo a mais poderosa paz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Vive promessa aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui, rapidinha, que está lá no livro de Daniel. Olha só. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Aleluia! Então, qual que é o contexto dessas passagens do livro do profeta Ezequiel? Aqui, o rei Nabucodonosor da Babilônia, a maior nação desta época, o povo mais poderoso dessa época, o rei Nabucodonosor ele construiu uma estátua, uma imagem grande de si próprio, construiu essa imagem, essa estátua, convocou todo o povo da Babilônia e ordenou que todos eles se prostrassem e adorassem a imagem. O povo foi até o local, o povo se prostrou e o povo adorou a imagem. Porém, 3 homens, hebreus, judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o nome
eu esqueci, mas esse nome é o nome já que o rei chamou eles, né? É o nome de origem da Caldeia ou dos babilônios, porque o nome deles mesmo hebreus, né? Não são esses, é Azael, Misael e Arias, uma coisa assim, enfim. Esses três não se prostraram, esses três não adoraram, e eles foram eles foram caguetados, foram falar para o rei que eles não estavam adorando, eles não estavam prostrados adorando a imagem. O rei chamou eles e falou que era para eles adorarem a imagem, adorar aquela imagem lá, era para render adoração àquela imagem, e eles falaram não. Ao único que nós rendemos adoração e nós nos prostramos diante dele é o nosso Deus, é o único e verdadeiro Deus. E aí o rei ficou maluco, e aí é isso que vocês estão lendo aqui, né? Que a gente está vendo aqui, que a ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas, o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, ao ponto de dos soldados que jogaram eles lá dentro foram queimados e morreram queimados por conta das labaredas que saíam de dentro da fornalha. Então, o que acontece aqui? Que vocês veem, né? Eles caem dentro da fornalha, amarrados, né? E quando o rei olha lá, eles veem que tem 4. Eram 3, mas tem 4. Quem é esse quarto? Exatamente, Jesus, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, encarnado ali, né? Estava com eles. Então, aí o rei manda tirá-los, né? Eles saem desamarrados, né? Sem nenhum queimado, sem nenhum cheiro de queimado, sem nada queimado, nada. A única coisa que queimou foram as amarras que os prendiam. Olha que poderoso isso. Então, o que Deus quer falar comigo e com você? Deus, por meio de suas promessas, nunca disse que nos privaria das fornalhas ardentes da vida. Porém, ele promete estar conosco e nos livrar, fazendo sairmos ilesos, para que isso sirva de testemunho. O nome dele seja glorificado e todos saibam que existe um Deus que está com você e comigo. Então, Deus, ele não vai te privar e nem me privar das fornalhas ardentes da vida. E o que seriam as fornalhas ardentes da vida? Os problemas, as tribulações, as tempestades, né? Tudo aquilo que é problema na nossa vida, são as nossas fornalhas ardentes. Tem fornalhas que são normais e tem fornalhas que são aquecidas 7 vezes mais, a ponto de pessoas ao nosso lado não aguentarem, né? Deus, ele não disse que nos privaria dessas consequências, né? Dessas situações da vida. Porém, ele promete estar conosco. Ele promete estar conosco e nos fazer sairmos ilesos. E o que quer dizer a questão da amarra, né? Da amarra que prendia os 3 e apenas a amarra foi arrebentada com o fogo. Porque muitas vezes nós ficamos presos nesses problemas, presos nessas situações adversas. Deus, ele promete estar conosco e fazer com que saiamos ilesos. E ele quebra a amarra, ele nos liberta daquilo que nos prendia aquele problema. Ele nos traz paz, ele nos liberta daquilo. A gente está livre daquele pensamento que nos aprisiona naquele problema. E essa é uma das promessas de Deus. E não é só nesse texto aqui que Deus mostra que ele está conosco, ele nos faz sair ilesos. Tem mais textos, mas vamos lá. Olha só. Aí o que acontece aqui? Isso vai gerar um testemunho. Você e eu passando por esse momento, passando por essa dificuldade, nós vamos sair mais fortes. Nós sairemos mais fortes. Isso vai gerar testemunho para outras pessoas que possam estar enfrentando o mesmo problema.
Nós nos tornamos testemunhos vivos e nós podemos agir, nós podemos curar, né? Ou compartilhar com alguém que esteja passando pela mesma situação, porque nós geramos um testemunho vivo, nós conseguimos sair, Deus nos fez forte, Deus nos capacitou, Deus nos libertou, nos desamarrou e nos fez sair ileso. Isso gera um testemunho para outras pessoas. Mas para quê? Para que você e eu, nós fiquemos em evidência, para que nós sejamos honrados? Não. Para que o nome de Deus seja glorificado, porque foi através dele que nós conseguimos superar essas dificuldades, sair ileso dessa fornalha ardente sem nenhum queimado. E olha só, olha o que o texto continua dizendo para mim e para você. Então continua. Depois que o rei chamou eles para fora, né? E todo mundo viu que não tinha queimado, não tinha acontecido nada. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas, a que prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego a melhores posições na província da Babilônia. Olha só, a Babilônia os babilônicos eram povos politeístas, ou seja, adoravam vários deuses, existiam vários deuses. Eles não criam no Deus de Israel, eles não criam no Deus criador de todas as coisas, no Deus, no Jeová, no Yahvé. Eles não criam, eles criam em vários outros deuses. Mas olha o que o rei da Babilônia fala aqui. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado. Mas olha o que ele fala lá em cima. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Podem ter certeza que por a Babilônia ser a maior nação da época, o nome do Senhor Deus foi conhecido em várias outras nações. Por conta de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E olha só o que ele fala aqui. Sadraque, Mesaque e Abidnego confiaram no seu Deus. Confiaram no seu Deus. Desafiaram a ordem do rei. Porque eles confiavam, eles habitavam no esconderijo do Altíssimo. Eles habitavam no abrigo do Altíssimo. Eles tinham intimidade com Deus. Eles sabiam que Deus iria salvá-los. Só quem habita no esconderijo do Altíssimo pode ter essa confiança. E o nome do Senhor Deus foi exaltado pelo rei da maior nação daquela época. E com certeza outras nações ficaram conhecendo esse Deus Todo-Poderoso. E o nome dele foi exaltado. E é isso que Jesus nos promete. Olha, mais uma promessa. E aqui eu pego 3 textos separados e eu vou ler, olha só. São 3 textos separados aqui, João 16:33, Mateus 11:28 e Mateus 28:20. Mas eu vou ler esses 3 na sequência sem parar, e vocês vão ver que eles se completam. Olha só, eu lhes disse essas coisas para que em mim, Jesus dizendo, tá? Para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha só, 3 textos separados, 3 textos pegados de evangelhos, mas que juntos formam uma promessa, ou melhor, várias promessas, vários ensinamentos de Jesus para mim e para você. E se ele promete, ele não cumpre. Deus, ele é homem para mentir? Ele é filho de homem para se arrepender? Acaso ele fala e não faz? Acaso ele promete e não cumpre? Olha o que ele fala. Para que em mim vocês tenham paz.
A paz que a gente precisa para passar pelos problemas, a gente só vai encontrar em Jesus. Você não vai encontrar paz em nenhum outro lugar. Você não vai encontrar paz na maconha, você não vai encontrar paz na bebida, você não vai encontrar paz na cocaína, você não vai encontrar paz em nada. Você só a paz que você precisa, a paz que a gente necessita para ter uma vida tranquila em meio a todas as turbulências do nosso cotidiano, a gente só vai encontrar em Jesus. Porque ele fala, olha só, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então venham até mim, porque eu venci o mundo, eu sei como te ensinar a vencer. Ele fala, venham até mim, porque eu venci, eu vou te ensinar a vencer. Ele fala, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você está precisando de descanso, de paz, de tranquilidade, vai para Jesus, cara. Vai para Jesus, mulher. Para de buscar outras coisas, sendo que tudo que a gente necessita, a gente encontra em Jesus. E Ele está conosco todos os dias, até a consumação, até o fim dos tempos. Ele está dizendo aqui, são promessas de Deus para mim e para a sua vida. Ele não é homem para se arrepender, não é filho de homem para mentir. Ele fala e ele cumpre. Amém, meu irmão? Amém. Pega isso para você, vive isso. Como foi dito no início, a palavra de Deus foi deixada aos homens pelo próprio Senhor para conduzir a sua criação na sua vontade, na vontade de Deus. Ou seja, a Bíblia, ela está ali como uma bússola que vai nos mostrar o caminho. E esse caminho, se a gente caminhar por ele, a gente está debaixo da vontade de Deus. A gente está no centro da vontade de Deus. E se a gente está no centro da vontade de Deus, caminhando da maneira com que Deus nos ensina, meu irmão, minha irmã, esquece. Você vai nadar de braçada, Ela é viva e eficaz, a palavra de Deus é viva e eficaz. Lá em Hebreus 4:12 fala isso pra gente, a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, ou seja, ela como é que eu posso dizer? Ela é viva e ela é eficaz, acontece, ela é plena. A eficácia da palavra de Deus é a garantia. E por ela ser viva, é mais garantia ainda. Ela é eficaz, ela é eficaz, ela é suficiente, porque ela é viva. E se torna alimento. Lucas 4:4, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, olha só, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ela se torna alimento para aqueles que caminham com Deus, com o Senhor. E se você se alimenta da palavra do Senhor, você consegue entender a eficácia dela, porque ela é garantia. Então a gente tem que se alimentar para que a gente possa viver essa palavra viva, a gente tem que se alimentar dela, para que ela dentro de nós se torne viva e eficaz, para que a gente realmente viva isso. Precisamos ter no altar do Senhor a nossa habitação. Precisamos ter... Olha só, meu irmão, olha isso aqui. Eu li o Salmo 91 até o versículo 3, mas presta atenção nisso aqui. Eu vou só mais uma pinceladinha. Olha só. Continuando o Salmo 91, versículo 4. Ele, Deus, tá? O cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Versículo 9, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua casa. Porque a seus anjos ele dará ordens
a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles, os anjos, o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Ô, meu irmão, ô, meu irmão, ô, minha irmã, olha isso, olha isso. Olha aqui que o Salmo 91 vem falar para aquele que habita, tá? Aquele que habita, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Só aquele que habita pode viver isso. E só assim conseguiremos caminhar sobre a palavra, vivendo na prática, como Pedro fez. Pedro caminhou sobre as águas. Pedro caminhou sobre as águas. Quando ele falou, Senhor, se és tu, fala com que eu vá até aí, caminhando sobre as águas. E Jesus disse uma palavra, venha. E Pedro caminhou sobre essa palavra, ele caminhou sobre essa palavra, ele viveu na prática essa palavra. Nós precisamos viver na prática a palavra do Senhor. Precisamos viver tudo aquilo que contém, que a Bíblia contém, que é a palavra de Deus. Não é apenas ler por ler. Nós precisamos pegar aquilo para nós. Nós precisamos realmente receber aquilo, nos alimentar daquilo e viver aquilo, colocar em prática aquilo, caminhar sobre a palavra, viver o sobrenatural de Deus. E é a fé. A fé que é um dom e é dada por Deus. A fé, lá em Efésios 2:8, fala que é um dom e ela é dada por Deus. E é só a fé que é a nossa única alternativa para viver essa vida de descanso e paz. É só a fé. É só por meio da fé, que é um dom. E todo dom tem que ser trabalhado para que ele seja evoluído, para que ele evolua. Eu toco violão. Se eu quero evoluir no meu violão, eu preciso estudar, aperfeiçoar. É um dom. Quem toca violão é um dom. Quem canta é um dom. Mas todo dom precisa ser aperfeiçoado para que ele possa ser melhorado. Sempre tem que se aperfeiçoar. E a fé é um dom. E como a fé é um dom, como qualquer dom, tem que ser estimulado para que venha se solidificar, para que ela venha ganhar corpo cada vez mais, para que a gente consiga ter essa vida de descanso, de paz, que é a paz, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele possui uma paz que excede todo entendimento humano. Filipenses 4:7 diz isso para nós, promete isso para nós. Paz que excede todo entendimento humano, só tem aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Tá caindo o mundo lá fora, o bicho tá pegando, mas o peão, a pioa, o irmão, a irmã tá firme, tá feliz, tá dando glória a Deus. Por quê? Porque ele habita no esconderijo do Altíssimo. Porque ele vive o Salmo 91. Ele vive todas as promessas do Senhor, ele tá em paz. Porque ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que foram chamados segundo o teu propósito. Ele vive a palavra de Deus. Ele vive a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva para ele, é eficaz para ele. Para quem? Para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Meu irmão, minha irmã. E a minha oração para você é que o meu desejo para você é que você não faça do esconderijo do Altíssimo, da habitação do Senhor, apenas um lugar de visitação, mas que você torne aquilo a tua casa, habite no esconderijo do Altíssimo, habite no abrigo do Altíssimo, para que você possa experimentar a vida sobrenatural a qual Deus promete para você e para mim, para que você possa viver uma paz, a paz que excede todo entendimento humano, que é outra promessa do Senhor. E se ele promete que você, que habita no esconderijo do Altíssimo, vai viver a paz que excede todo entendimento humano, acaso ele é homem para mentir? Acaso ele é filho de homem para se arrepender? Acaso ele fala e não age? Acaso ele promete e não cumpre? Meu irmão, minha irmã, precisamos fazer do esconderijo do Altíssimo, do abrigo do Altíssimo, a nossa morada, a nossa habitação, e não apenas a nossa visitação. Amém? Só assim você vai ter uma vida diferente de tudo o que você já viveu.
Você vai estar em paz, independente da situação, porque você sabe que você pode confiar nele e dizer assim: Senhor, em ti eu confio. Minha vida está em tuas mãos. Eu moro com o Senhor, eu habito com o Senhor, eu tenho intimidade, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei, isso vai passar logo, que eu vou aprender muita coisa com isso, vou gerar um testemunho vivo e vou ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação, e o seu nome será glorificado, porque foi o Senhor que fez. Amém? Beijo no seu coração, meu irmão, minha irmã. Fica com Deus, até a próxima mensagem, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.